Христос é enviado. Cristo ressuscitou. Queridos irmãos e irmãs, a grande alegria da ressurreição que hoje nos é dado viver de uma forma adequada e justa através da liturgia que celebramos é a ocasião próxima para refletirmos sobre este mistério, coroamento da encarnação do Verbo. Chegados os tempos, a promessa feita a nossos pais realizou-se pelo Espírito Santo e o Verbo fez carne, no ventre sagrado de Maria Virgem. Que vemos nós? Uma Virgem de tenra idade, guardando a sua integridade física e espiritual por fidelidade a uma promessa feita ao Altíssimo. Que aprendemos nós? Que só no cumprimento dessa promessa a Virgem foi tomada fecunda, que é na fidelidade que o Senhor semeia os seus frutos e derrama os seus dons. Maria não quis ser mãe como as restantes jovens de Israel. Quis ser virgem. Por sua vontade, renuncia humanamente à possibilidade de vir a ser mãe do Messias. E Deus, olhando para a humilhação da sua serva, fez dela eunuca, pela vontade, virgem fecunda, segundo a graça. Desta forma, deve ser a vida dos fiéis em igreja. Permanecem virgens diante dos homens, fiéis diante de Deus, e só assim os frutos da ressurreição serão depositados no seu seio e os dons do Espírito Santo derramados sobre todos, igreja, virgem e mãe. Atualmente, uma tentação é permitida por Deus aos seus filhos, a loucura do ecumenismo, e no caudal avassalador e compromissos com outros homens que dizem também seguir a Cristo, alguns hierarcas e o povo fiel esquecem a virgindade da Igreja, que é fidelidade a Jesus, aos seus ensinamentos, à tradição, e correm braços abertos em todas as direções, pensando assim estar a cumprir o mandamento de Deus, estar a viver um novo Pentecostes, serem fiéis aos sinais dos tempos. Esquecem os que assim procedem que a Virgem não respondeu a São Gabriel, arcanjo, imediatamente, mas tão somente quando lhe foram dadas garantias de que o Altíssimo a cobriria com a sua sombra. Esquecem que o pai da parábola do filho pródigo não saiu abandonado a casa à procura do filho, mas que nela permaneceu, olhando o horizonte, chorando a separação com o seu filho mais velho. Foi o filho que voltou, foi o filho que pediu perdão, e foi o pai quem perdoou, quem mais se regozijou, quem ordenou a grande festa. Assim deverá ser também na Igreja. Ficamos onde estamos, com os dogmas, os cânones e a tradição, olhando o horizonte na esperança de que os que abandonaram a casa do Pai a Ele voltem. E quando voltarem, gozemos a grande festa, porque o irmão que tínhamos perdido, voltámo-lo a encontrar. O Verbo no seio de Maria é já a ressurreição dada aos homens. A Igreja Virgem, trazendo no seu seio o Verbo, é a ressurreição que ela prometeu, que de certa maneira ela já vive, porque a atualiza em cada momento da nossa vida, através da Eucaristia. Todavia, se a encarnação é já a ressurreição, porque santificação, ela é também a cruz. E nós sabemos que Maria foi passar pela cruz antes do sacrifício do seu filho. Vai sofrer de um estado que não entende perfeitamente e arriscar o abandono de José, seu esposo. Tudo aceita, tudo sofre, porque permanece fiel e virgem de corpo e alma a Deus, seu único amor. Assim também nós, Igreja, passaremos pela incompreensão dos homens que nos querem a seu lado, recusando virem para o nosso lado.
Também nós, Igreja, sofremos de isolamento e não teremos onde dar à luz o fruto de Deus. Todas as portas nos são fechadas, como se fecharam em Belém a Maria e José. Também nós teremos de fugir para terras desconhecidas, para o nosso Egito interior, fechando-nos, afastando-nos de tudo e de todos, a fim de que não venham os algozes espirituais matar o dom que o Senhor nos fez, a fé, e perdendo, nos pecamos. Estaremos sozinhos no pretório com Caifás, com Anás, diante da turba multa que, assanhada, dirá: crucifica-o, crucifica-o. E muitos hão de preferir fazer amizade com criminosos, com homens de impuras intenções, e hão de querer a nossa morte. E porque fiéis a Deus, e porque somos Igreja Virgem e Mãe, deixaremos-nos prender, açoitar, crucificar, porque no último minuto Deus há de fazer justiça. E a justiça de Deus é a ressurreição de como nós, sendo pecadores, não quiseram nunca abandoná-lo. Abandonar a sua casa, abandonar seus mandamentos, negociar a paz com os homens em troco da Santa Igreja. Queridos irmãos e irmãs, Maria Virgem, fidelidade, encarnação, crucificação e ressurreição são os marcos que delimitam os terrenos por onde andamos, animam a nossa vida, fazendo parte de nós mesmos. Não pode ninguém alegrar-se com a ressurreição sem viver a cruz de Cristo, sem tremer diante dos seus próprios pecados e pecados dos seus irmãos, orando por todos, sem ser fiel à tradição. Virgem na fé que Deus lhe deu ter Cristo em seu coração e ser crucificado pela incompreensão dos homens. É certo que Cristo ressuscitou por todos, mas também é certo que nem todos, porque não querem, beneficiarão dos dons da ressurreição. Fechar-nos por Cristo na sua Santa Igreja é abrir-nos com Cristo a todos os homens de boa vontade. Só assim seremos julgados dignos da graça daquele que, morrendo por nós e de todos os homens, o primeiro ressuscitado entre os mortos, com quem viveremos por toda a eternidade, com o Pai e o Espírito de verdade, pelos séculos dos séculos. Amém. Cristo ressuscitou. Verdade ressuscitou. Christos vos cresce. Cristo nos Cristo. Christos é enviado.